Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com você? Eu tenho uma palavra para o seu coração. Eu quero que você fique comigo até o final. Dedique tempo, elimine as distrações, desfrute de uma palavra que Deus tem para o seu coração. Eu só quero te pedir um favor antes de começar o vídeo. Já curte o vídeo, é rapidinho, só apertar o like. Isso faz com que o YouTube entenda que é um conteúdo relevante e mande para mais pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, que toda segunda-feira tem uma palavra para você aqui às 7 horas da manhã. Vamos fazer o seguinte, vamos pro vídeo. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 14, verso de número 25, diz o seguinte: mas quando era madrugada, Jesus foi até eles andando sobre o mar. E quando os discípulos o viram andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um espírito, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus falou com eles, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temas. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se é tu, manda-me ir contigo sobre as águas. Eu já falei sobre esse texto algumas vezes. Já falei sobre viver o extraordinário, sobre provocar milagres, sobre crer, desafiar a fé. Mas sabe, alguns dias atrás eu estava lendo um livro cujo qual levantou uma das dúvidas no meu espírito, e que é a dúvida de muita gente. Será que é a voz de Jesus? Por exemplo, quando Pedro ele pergunta se Jesus é Jesus mesmo, ele propõe um desafio. Ele diz: se é o Senhor, me chama, que eu vou contigo sobre as águas. De outra maneira, ele está dizendo: se você é quem eu penso que é, você tem poder para fazer o que eu estou te pedindo. E se você não for quem eu penso que você é, você não vai aceitar o desafio, entende? Então fica óbvio que a dúvida não é nossa, a dúvida é de quem anda com Ele. Porque em algum momento a gente não vai ouvir, ou talvez vai ouvir e não vai identificar, e vamos precisar fazer uma prova. Existe um momento que sim, você vai aprender a ouvir e nunca mais vai deixar de reconhecer. E isso é o fruto da intimidade. Quem é íntimo com o Senhor ouve a voz de Deus no vento, na chuva. Ouve, sente, entende o que eu estou te dizendo, conhece Deus pelos sinais que dá. Eu tenho meus meninos, eles já me conhecem um pouco, meu olhar já diz muito mais do que palavras para eles. Intimidade com o Senhor pressupõe que Ele às vezes nem precisa falar, que eu já conhecendo o coração, já sei o que devo fazer. Mas essa dúvida, ela é necessária, porque ela é necessária para nos proteger de vozes que não é a voz de Deus. Quantos de nós já ouvimos vozes que não eram vozes de Deus, acreditamos que era a voz de Deus e nos frustramos? Quantas vezes nós fomos incentivados a tomar uma postura, uma decisão, como se fosse Deus nos mandando, e Deus não mandou, e a gente tomou a decisão errada, e depois a gente descobriu que a voz que nos guiou não era a voz dele, era a voz da consciência, era a voz de alguém mal intencionado, ou de um profeta da carne. Então essa mensagem, ela nos aponta para a voz de Jesus e nos desvia de vozes que não são dele. Agora, é preciso saber o porquê queremos a voz e se queremos aceitar a opinião da voz. Porque uma coisa é muito clara para mim, uma coisa é muito clara sobre nós, a nossa geração. Nós até queremos a vontade de Deus, só não queremos, a voz dele, só não queremos a vontade dele. Entendeu? Eu vou repetir porque confundi a palavra. Nós queremos a voz, mas não queremos a vontade que está por trás da voz. Eu costumo dizer, e repito novamente, se repetir novamente, isso é pleonasmo, não vou repetir mais, me perdoem. Mas deixa eu falar algo. Tem gente, escute bem, tem gente que pede para Deus algo
E Deus responde: não. Aí sabe o que a pessoa diz? Deus não está falando comigo. Sabe por quê? Porque a voz que ela ouviu, que é a voz de Deus, não reflete o desejo do coração dela. Então aqui temos um outro problema, entende? Vai aflorando problemas para responder essa pergunta. O segundo problema, sabe qual é? É a quantidade de vozes que a gente administra dentro do nosso coração. A gente tem a voz da nossa consciência, a gente tem a voz das pessoas que são os críticos, a gente tem a voz dos sábios, a gente tem a voz de tanta gente, que quando a gente precisa de uma só voz, a gente precisa saber silenciar todas as outras. Eu confesso para você que tem coisas na minha vida que nem um sábio consegue me ajudar, que eu precisarei de uma resposta do Senhor. E aqui eu preciso entender a fonte primária, a primazia da voz, a palavra. A Bíblia diz no livro de Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, que a palavra de Deus é inspirada na sua totalidade por Deus. Portanto, se você quer uma resposta de Deus, o primeiro endereço que você tem que buscar é na palavra. Tem gente que busca em tudo que é lugar. Tem gente que busca os profetas de conveniência. E eu falo isso com todo respeito. Tem pessoas que dependem dos profetas para sobreviver na fé. Você precisa de um oráculo de Deus o tempo inteiro dizendo para você, mas nem sempre esses oráculos são genuínos. E muitas das vezes eu já vi com os meus olhos pessoas tomarem decisões equivocadas baseados em algo que Deus não disse. Tem gente que baseia no achismo. Eu acho que. O acho também não funciona. Agora, se eu sei que a primazia da palavra, da direção vem da Bíblia, e se já está aqui, se pressupõe que algumas decisões sejam óbvias, que algumas decisões não precisam ser espiritualizadas, algumas decisões não precisam de uma prova, de um raio do céu. Não, a Bíblia está aqui para dar sentido. O que tem que fazer está aqui, o que não tem que fazer está aqui. Qual é a forma? Está aqui. Como que eu devo proceder no casamento? Está aqui. Como que eu devo educar os meus filhos? Está aqui. O manual da vida, de sobrevivência da vida, está na palavra. E não foi o escritor que escreveu comum, foi o próprio Deus que inspirou escritores para deixar para nós um legado perfeito e precioso. E eu vou dizer, meu lindo, não tem como ignorar a Bíblia. Não tem como dizer não. O que eu não concordo não é para mim. Ou você aceita o todo, ou não aceita nada. O Evangelho é completo. O Evangelho não é a parte que se encaixa na vida que eu quero. Não, o Evangelho é um poder para transformar. Ou eu pego, assino todas as cláusulas, ou não assino nenhuma. O Evangelho transforma de dentro para fora. Não tem como se entregar a palavra, a direção da voz, da presença do Senhor e permanecer igual. Não tem. Não tem. Eu sou um evangelista e o que mais é comum de me perguntarem é: Dave, eu preciso mudar para tomar a decisão de aceitar a Jesus como Salvador? Quem acha que sim? Levanta a mão. Cheiro de pegadinha. É óbvio que não, você não precisa transformar para aceitar a Jesus. Agora, bebê, meu lindo, presta atenção. Depois que você reconhecê-lo como seu Salvador, aí sim, meu lindo, vai começar uma mudança, uma metamorfose, uma metanoia, que vai ser tão absurda, que você não vai conseguir se identificar e se reconhecer. Porque isso é o Evangelho, não dá para aceitar uma parte, você aceita o todo. Agora é bom, por que eu estou falando isso? Porque todos os padrões estão na Bíblia, e todos os erros da sociedade, do mundo, do homem, é quando a gente ignora a Bíblia. Então eu sei que a gente deseja pelo sobrenatural. Eu sei que a gente deseja pelo comando divino. Deus falando: olha, meu filho, fofinho, vai pela direita, depois você pega a esquerda. Eu sei, eu já vivi isso e sei que é maravilhoso. Mas você não chega nisso sem passar por isso. Senão você vive uma fé que não é madura. Você vive uma fé que depende de sinais o tempo inteiro.
Agora, quando você sabe por onde anda, você não precisa mais de sinais, você já conhece a lógica. Você já sabe o que tem que fazer. Meu lindo, eu sei como eu tenho que tratar minha esposa. Eu não preciso perguntar para Deus uma palavra, um sinal sobre, porque já está aqui. Amai as vossas esposas assim como Jesus amou a igreja. Está aqui. E quando a esposa quer saber, está aqui. Está tudo aqui. Então nós precisamos da voz de Deus, sim, mas a voz de Deus já está revelada na palavra. Agora, existirá momentos, e aqui eu posso entrar numa segunda parte, que nós vamos precisar de algo exclusivo e personalizado. Que vai ter o meu nome, o meu RG e o meu CPF como endereço da palavra. Sim, Deus fala com o homem dessa maneira. Porque se Deus não falasse, não teria deixado tantos relatos quando Deus se revela para uma pessoa. Quando Deus desce e fala com um homem. Deus fez isso várias vezes. O que impede de Deus fazer isso comigo? O que impede de Deus fazer isso com você? E aqui é onde a dúvida do início da mensagem aparece. Mas como eu sei que é a voz de Jesus? Faça a prova. A prova de Pedro foi: se é o Senhor, me chama sobre as águas. A tua prova, qual vai ser? Não sei, você vai ter que fazer. Seja criativo. Eu já fiz provas com Deus que eu tive que ser criativo. E eu não sei porque Deus atendeu, mas Deus atendeu. Quando nós recebemos uma palavra sobre meu filho, sobre o local de nascimento dele, nós fizemos 3 provas com Deus, uma atrás da outra. Nós apresentamos as 3 e Deus nos mostrou nas 3 provas que era a decisão que nós teríamos que tomar. Agora, essa é a questão. É porque a decisão cujo qual Deus nos provocou a tomar não tinha lógica nenhuma. Então, porque não tinha lógica e sentido para mim, eu precisava ainda mais da resposta. Você está entendendo o que eu estou falando? Você compreende que para algumas coisas que Deus exige de nós, exige um grau de noção e percepção da voz dele para que a decisão seja tomada da maneira certa? E se Deus pedir para você algo que não faça sentido nenhum com o que você está vivendo agora? Você vai fazer a pergunta: como eu sei se é Jesus? A resposta: faça a prova. Faça a prova. Mas você só vai saber como fazer a prova se você ter passado por aqui primeiro. Eu amo quando o Pedro é o mais vida louca dos discípulos, irmão. Disparado. O Pedro era o cara que, se eu fosse Jesus, eu tinha demitido ele por justa causa na primeira semana. Não ia rolar, não ia estar no time, não ia aguentar, irmão. Era pressão demais. Porque eu também sou Pedro, então Pedro com Pedro, uma confusão. Mas ia sair no soco na primeira semana. Agora, escuta aqui. Olha que interessante, né? Jesus vem andando sobre as águas. Qual é a outra pessoa que Pedro conhecia que andava sobre as águas? Isso me irrita um pouco, eu confesso para você. Qual é a outra pessoa do network do Pedro? Você fica já revoltado. Que tem o poder de andar sobre as águas. Ah, Jesus. Nossa, se for o Senhor. Não, irmão, é porque a percepção inicial já começou errada. Eles pensavam que era um espírito. Eles gritaram: é um fantasma. Na outra tradução vai dizer: é um espírito. Aí Jesus teve que dizer: não, gente. Lembra, se eu sou Jesus, ele fala: então fique com o espírito. Eu vou ficar irritado. A pessoa não reconhecer minha voz. Eu estou todo dia com vocês, eu prego para vocês, vocês estão me ouvindo, vocês não reconhecem minha voz? O problema é de vocês. Só que Jesus sabia que havia entre ele e o barco ondas, vento e tempestade. Então o que está no meio de nós e Deus, muitas das vezes, é o que nos impede de ouvir a voz dele com clareza. Obviamente existem tempestades que nós não provocamos, mas tem tempestades que nós provocamos e que ficam exatamente no meio de nós e de Deus. Lembra sobre silenciar as vozes? Muitas das vezes, para a gente ter a certeza da voz, a gente vai ter que silenciar todas as outras vozes. Até tempestades que às vezes nós não provocamos, mas que, se está à nossa disposição de silenciar, a gente vai ter que silenciar. Escolher a voz que vai dominar o coração. Eu confesso para você que eu tenho uma coisa que eu acho engraçada que acontece comigo. Que é quando as pessoas me perguntam assim: oi pastor, tudo bem? Tudo bem. Qual é o seu signo? Ai, Áries. É Áries, eu sou de Áries. Nossa. Aí a pessoa diz: ai pastor, então você é assim, suas decisões, ó.
me incomoda um pouco. Eu tenho o maior respeito, você pode acreditar no que você quiser. Mas como eu conheci Jesus, eu entendi que Jesus é suficiente, a voz dele é a única que deve prevalecer sobre a minha história. Você entende? Então, quando eu falo de silenciar a voz, não adianta você dobrar o joelho de manhã e ver o horóscopo 1 hora depois. Ou você tem que escolher qual fonte que você vai confiar e qual voz vai dominar o teu coração. Ai, queria falar de outras coisas pesadíssimas, mas vamos deixar pra lá, né? Ai, muita polêmica já, muita treta. Eu estou há 4 anos sem treta. As pessoas só brigam sozinhas, não brigo. Então não quero começar agora, né? Deixa pra lá. Mas a questão é que a voz de Jesus é suficiente. A voz de Deus é suficiente, ela é perfeita. É só Ele que pode fazer o impossível. Então, eu acho interessante a sensibilidade de Jesus com Pedro, porque Pedro era o menos indicado a andar nas águas, né? Jesus podia ter dito assim: não, Pedro, é viagem, não. Deixa o João, então, porque o João é mais top, mais querido, mais bonzinho. Mas o Pedro é o mais afoito, e o mais afoito, às vezes, infelizmente, é o que leva primeiro. E o afoito falou assim: se é o Senhor que está aí, me chama que eu vou contigo sobre as águas. Jesus diz o quê? Vem. Bom, agora Pedro... Jesus disse, mas ele ainda não está andando sobre as águas. Entendeu? Ele está assim, ai, agora ele falou que é para ir, né? Então acho que não é espírito. Ai, meu Deus, mas será que é ele mesmo? Mas você não fez uma prova, Deus deu o sinal. Você ainda não vai acreditar? O que você precisa mais? De um raio? De um pincher te falando alguma coisa? Não sei. Uma coisa sinistra que você quer. Aqui, eu preciso te falar uma coisa. Se você está no meio do mar, é melhor que você permaneça no barco e não pule dele. Porém, se você está no mar, dentro do barco, e a voz de Jesus está te chamando para fora, é melhor que você não fique dentro do barco. Ou você confia, ou você não confia. Ou você deseja pela voz, ou você ignora a voz. Agora, se você pediu e ele respondeu, saia do barco, mesmo que isso te coloque em risco. Mas que graça tem a vida se não tiver um pouquinho de risco. Bom, Pedro já deve ter olhado para João e falado assim: tô brincando, né, irmão? Mas eu já tava... Tu é o amado, mas quem tá andando sobre as águas sou eu. E Pedro vai em direção ao dono da voz, em direção a Jesus. Só que aí a Bíblia diz que ele percebe o vento que era contrário, e aí ele afunda. Isso aqui é, sabe, cirúrgico. Nós podemos nos mover de maneira inicial pela voz de Deus, mas se no meio do processo a gente perder o contato com a voz de Deus, tudo aquilo que estava acontecendo começa a parar de acontecer. Ou a voz de Deus nos guia até o final dos nossos dias, ou a gente vai viver caindo, pedindo socorro para poder levantar, caindo, pedindo socorro para poder levantar. Não precisamos disso. Eu quero a voz, eu ouço a voz e eu caminho em direção a ela. Jesus, o que o Senhor quer de mim? Talvez você não perceba, mas Jesus já está te chamando há muito tempo. Está te chamando a viver uma vida segundo a vontade dEle.
está chamando você para tomar decisões que talvez você até agora não tomou e já está te chamando há muito tempo. Ouça a voz, identifique a voz e siga a voz. Mas Dave, para isso vou ter que percorrer um caminho que nunca caminhei. Mas se Deus está chamando, a voz está à frente, direção, vai na direção. Se não tiver chão, Deus constrói o caminho. Se não tiver cerca, Deus constrói a cerca. Se não tiver proteção, Deus constrói a proteção. E se você naufragar, Deus resgata você para a superfície. Só que tem que estar na direção da voz dele. Pedro está naufragando. Aí de repente ele fala assim, Jesus puxando ele para cima. Imagina o fiasco, irmão. Imagina o João no barco assim. Andou, né? Mas tá aí, ó. Eu gosto de criar uma rixa entre os discípulos só para ver a contenda, mas não adianta nada. Mas o final é, Jesus resgata ele e volta para dentro do barco. E aí Jesus volta para o barco com Pedro, top. Pedro tá assim para Jesus assim, ó. Tu é o cara, mano. Sinistro. Os outros discípulos estão todos assim, ó. Quem é esse que o vento e o mar obedecem? Porque a Bíblia diz que quando Jesus entrou dentro do barco, ele falou, acalma-te, vento, quieta-te, mar. E naquele exato momento o vento parou de soprar e o mar ficou liso. Então agora não é mais sobre Pedro, e nunca foi sobre o Pedro, nunca foi sobre mim, nunca foi sobre você, sempre foi sobre a glória de Deus aparecendo através da voz e do resultado da sua voz. Quando eles voltam para a margem, eles estão tudo entrando na cidade assim, gente, vocês não acreditam o que aconteceu. Jesus é doidão, é sinistro. Calmou o mar, a tempestade, e andou com Pedro em cima das águas. E se eu falar para vocês que ele quase naufragou, Jesus salvou. Nossa, se vocês tivessem ido ficar doido. Ai, lindo, só vive isso quem caminha em direção à voz. Só vive isso quem passa pela palavra e desfruta do extraordinário. Então agora, começamos o caminho. Comece pela palavra para viver o extraordinário. Busque o Senhor em todo tempo, enquanto se pode achar. Ele responde a nossa oração. Salmo 55:17. De manhã, à tarde, ao meio-dia, clamarei e orarei, e Ele ouvirá a minha voz. Eu estava com um amigo meu agora essa semana, nós estávamos orando, e quando terminamos a oração, sentamos num banco e ficamos em silêncio, quando de repente a presença do Espírito Santo veio e encheu o lugar. Nós clamávamos por aquilo, era o que eu estava pedindo ao Senhor. Uma presença de refrigério, ou seja, Ele ouve, Ele responde, Ele fala. Mas nunca esqueça, sempre começa pela palavra. Você precisa da voz de Deus? Então agora saiba que a próxima vez que você ouvir, você vai fazer uma prova. E se Ele falar no meio da prova, saia do barco e caminhe em direção a Ele. Amém? Jesus, a tua voz é o norte, a tua voz é a bússola, a tua voz nos atrai, e é isso que queremos perseguir até o final dos nossos dias. A tua direção, a tua voz, a tua presença, Jesus. Pai, obrigado por falar conosco, obrigado por se revelar a nós. A tua presença é perfeita e extraordinária, incomparável, e a tua voz é doce como mel. Jesus, obrigado. É assim que eu oro, crendo em um Deus de respostas e de um agir sobrenatural, em nome de Jesus.